Junho de 1978, o chefe dos agentes penitenciários da prisão de Udine, no norte da Itália, Antônio Santoro, vai a pé de casa ao trabalho quando um jovem rapaz que finge namorar uma moça ruiva o espera em um cruzamento. O jovem dispara um tiro pelas costas e mais 2 a queima-roupa quando a vítima já está no chão. Depois do tiroteio, entra num carro branco onde estão 2 homens. O carro se distancia a toda velocidade. Este foi um dos 4 assassinatos atribuídos a Cesare Battisti pela justiça italiana. Para os promotores, foram crimes comuns. Para a defesa, desavenças ideológicas com as vítimas indicam a motivação política. A história de Battisti é repleta de sombras. O caso lembra um romance policial. O fugitivo tornou-se escritor de prestígio em Paris, não por acaso de romances policiais. Cesare Battisti agora volta a ser notícia no Brasil. Os crimes que aconteceram há mais de 30 anos criaram uma séria crise diplomática entre o Brasil e a Itália. Cesare Battisti é um dos poucos assuntos neste país capazes de unir o governo e a oposição. Foram mais de 3 anos de espera até receber o não do Brasil que o governo italiano não quer aceitar. Estou dizendo que eu tenho que definir essa semana. Essa semana termina dia 31. No dia 28 de dezembro, uma terça-feira, chegou ao Palácio do Planalto o parecer da Advocacia Geral da União pela manutenção de Cesare Battisti aqui no Brasil. A decisão política já estava tomada pelo presidente Lula e me foi confirmada por um assessor direto do presidente que disse que Lula não iria recuar nessa decisão. E foi isso que me deu certeza para dar esta notícia no Globo News em pauta da mesma terça-feira. Essa notícia repercutiu rapidamente nos principais jornais da Europa. E isso fez com que o governo italiano reagisse à decisão do governo brasileiro, que ainda não havia sido anunciada oficialmente. O ministro da Defesa da Itália chegou a ameaçar o Brasil de boicote. E isso, nos bastidores, acabou provocando a ira do presidente Lula, que reagiu nos bastidores, dizendo que agora que ele ia manter mesmo, porque estava em jogo a soberania do governo brasileiro. Foi isso que o presidente Lula acabou fazendo e no dia 31 de dezembro, o último dia de seu governo, ele acabou confirmando essa notícia do Globo News em pauta. No apagar das luzes de seu governo, no dia 31 de dezembro, o presidente Lula rejeitou a extradição para a Itália de Battisti, que está preso no Brasil desde 2007. Esse é o primeiro desafio diplomático que a presidente Dilma Rousseff herdou do presidente Lula. Nos Estados Unidos é comum que pedidos de extradição sejam negados, como aconteceu recentemente com o cineasta Roman Polanski, que a Suíça se recusou a extraditar para cá. Em frente à embaixada brasileira em Roma, partidos políticos da situação e oposição fizeram um protesto que durou algumas horas. Com canções e gritos que pediam a extradição de Cesare Battisti, a Praça Navona foi protegida pela polícia. Assassino! Assassino! A ministra da Juventude, Giorgia Meloni, estava aqui. Ela e outros ministros de Estado mais à direita foram os que mais se mobilizaram para mostrar o seu descontentamento. Quello che siamo qui per chiedere è che il Brasile riveda la sua decisione, perché la consideriamo francamente offensiva nei confronti dell'Italia. Tutto quello che noi chiediamo è che un comune criminale, assassino e ladro possa saldare il suo conto con l'Italia. A viúva de um consultor do Ministério do Trabalho morto por terroristas em 99 também veio protestar. Olga D'Antona hoje é deputada pelo Partido Democrático. Perché Lula non ha dato l'estradizione? Ma perché vede, io credo che ogni paese legga la storia degli altri paesi con il metro della propria storia e questo è sbagliato. Quello che è accaduto in Brasile non è la stessa cosa che è accaduta in Italia. In Italia non ci sono stati eroi rivoluzionari, in Italia c'è gente che ha sbagliato, che si è coperta di assassini gravissimi e nel caso Battisti, io ripeto, prima ancora di essere un terrorista era un criminale.
Nos arquivos da polícia, Cesare Battisti nasceu como criminoso comum, um jovem arruaceiro preso 2 vezes por pequenos roubos em 72 e 74. A sua politização teria acontecido em 77 numa cadeia de Udine, quando conheceu o criador dos proletários armados para o comunismo, o PAC, um grupo pequeno, como tantos outros, que não tinha ligação com as Brigadas Vermelhas, que sequestraram e mataram Aldo Moro em 78. Moro era o presidente do partido no poder, a Democracia Cristã. A Itália vivia uma democracia tumultuada por grupos de extrema esquerda e extrema direita. Em nome do PAC, Battisti admitiu ter participado de vários assaltos a bancos e a supermercados. Expropriações proletárias, como eram definidas estas ações. Foi capturado em 79 numa operação antiterrorismo. Fugiu da prisão 2 anos depois, direto para a França, para onde iam exilados do mundo inteiro e muitos ex-combatentes da luta armada italiana. De Paris, Battisti escapou para o México e ali nasceu a primeira das suas 2 filhas. La parole, c'est celle du président Mitterrand. Em 1985, a política do então presidente socialista francês François Mitterrand começou a contemplar com a não extradição os ex-terroristas italianos refugiados na França. Battisti se beneficiou da doutrina Mitterrand durante mais de uma década. Vários intelectuais sustentaram o italiano Bernard-Henri Lévy, Daniel Pennac e a escritora e cientista Fred Vargas. Fred escreveu o livro A Verdade sobre Cesare Battisti, em que denuncia um complô contra o italiano. Segundo a escritora francesa, Battisti foi vítima de um processo digno do escritor Franz Kafka. Battisti sempre se declarou inocente. Afirma que foi acusado e difamado por companheiros arrependidos que teriam obtido uma redução de pena ao colaborar com a justiça. A Itália conheceu Cesare Battisti porque a justiça italiana o culpou por outras 3 mortes, além da do guarda penitenciário. Crimes com um forte teor de vingança. O do açougueiro, que resistiu com arma a um assalto. O do joalheiro, que tinha matado um assaltante. O filho do joalheiro, ferido acidentalmente no tiroteio, ficou paralítico. Battisti sustenta que a bala veio da arma do pai. Alberto Torregiani, sempre presente nos protestos, ouviu esta semana do primeiro-ministro da Itália o seu empenho para trazer de volta Cesare Battisti. Combatteremo per questa ignobile azione che è stata fatta a noi per ottenere il maggior risultato possibile, che è quello della giustizia, e che Cesare Battisti, che è un criminale e nient'altro che un criminale, venga in Italia e sconti la pena per cui è stato condannato. A quarta vítima foi policial que comandou as prisões no caso do joalheiro. Para a justiça, foram crimes cruéis que não se encaixam em nenhuma causa revolucionária. Cesare Battisti não estava presente no julgamento quando foi condenado à prisão perpétua. Segundo os advogados de defesa de Battisti, as testemunhas de acusação teriam sido escolhidas pelo sistema de delação premiada. Em 91, a Itália fez um pedido de extradição à França que foi negado. Battisti tinha voltado a Paris e se tornado um escritor famoso na capital francesa. O fim da doutrina Mitterrand em 2002 espalhou o medo entre os fugitivos. E com um novo pedido de extradição, a França, desta vez, estava disposta a mandar Battisti de volta para casa. Mas ele desapareceu antes disso e, segundo declarou, ajudado por agentes do Serviço Secreto francês, desembarcou no Brasil. Battisti foi preso em Copacabana no dia 18 de março de 2007. A polícia italiana não sabe ao certo quantos grupos de extrema esquerda e extrema direita operaram nos anos de chumbo. O terrorismo vermelho se contrapunha ao terrorismo negro fascista e vice-versa. Pelos cálculos, 76 pessoas estão foragidas, vivendo em outros países. Aqui não houve uma anistia e muitos cumpriram pena. Pelos traumas que sofreu, com 460 mortos e quase 5.000 feridos, a sociedade italiana despreza o terrorismo e os terroristas, ainda mais os que fogem e não pagam pelos seus delitos. Nos mais de 3 anos em que a Itália tenta com o governo brasileiro trazer Battisti de volta, ouvimos muitas autoridades, entre elas o ex-presidente e ex-primeiro-ministro Francesco Cossiga.
que morreu no ano passado. Cossiga foi o homem que criou as leis de exceção e comandou as ações mais fortes contra o terrorismo daqui. Nesta entrevista, ele me falou que Battisti era um criminoso político e que tinha dado esta declaração por escrito para uso do próprio Battisti. Dicendo sempre che Battisti era un criminale, ma dato che me lo chiedevano, non era un criminale comune, ma era un criminale politico. Non è che lui ammazzasse la gente sempre che l'abbia ammazzata per odio personale. O ministro das Relações Exteriores discorda. Franco Frattini, que quer levar o caso Battisti ao Tribunal Internacional de Haia, na Holanda, acusando o Brasil de não ter respeitado o tratado de extradição, afirma que Battisti matou pessoas inocentes e sem motivação. È troppo facile la storia del crimine politico, è un normale qualsiasi assassino. Quando perguntei sobre as relações comerciais entre os dois países e argumentei sobre a Fiat brasileira, a mais rentável do mundo, o ministro reconheceu que o Brasil é um parceiro muito importante, mas respondeu: Lo vada a spiegare a quelli che Battisti ha ucciso con le sue mani, vada a spiegargli questa storia, io non sono in grado di spiegargliela, vada a spiegare che degli accordi commerciali vengono prima, io non credo che si possa spiegare.